Fala, galerinha da Bio! Vamos começar as etapas da mitose e a aula de hoje é sobre prófase. Eu sou Barninho Bio e esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de se apaixonar pela biologia. Vamos começar a aula de hoje lembrando para vocês quais são as etapas básicas da mitose. Você lembra, gente, que são 4 etapas. A primeira etapa é a prófase, a segunda etapa, metáfase, a terceira, anáfase e a última etapa, telófase. Ô Barninho, mas como é que eu vou decorar todas essas fases? Galerinha, na minha época tinha uma dica bem simples para decorar tudo isso, hein? A gente falava assim, ó, prometa Ana telefonar. Bom, eu não gosto muito de decoreba, mas nesse caso eu acho que vale a pena, ó. Prometa Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu sei que é ridículo, galera, mas ajuda, vá por mim. Vamos começar a primeira etapa da mitose, que é a prófase. Bom, vamos começar pelo nome prófase, ó. Prófase quer dizer, ao pé da letra, quer dizer primeira fase. Então, ó, gente, é a fase inicial. Então, prófase quer dizer isso, fase inicial, etapa inicial. Vamos lá. A segunda coisa importante, gente, para você aprender na prófase é reconhecer as estruturas do desenho que, porventura, ele coloque lá na sua prova. Bom, a primeira parte que você tem que analisar é essa parte externa, essa membrana externa que você conhece. É a membrana plasmática. É a membrana plasmática. Tudo que está agora aqui dentro faz parte do citoplasma. Se você reconheceu a membrana, que é o envoltório da célula, e tudo de dentro da célula é o citoplasma, resta agora reconhecer essa estrutura desenhada aqui, ó, no centro. Essa estrutura em destaque aqui, gente, é o núcleo da célula. E essa membrana dupla que envolve o núcleo é a carioteca. Essa bolinha que fica dentro do núcleo é o nucleolo, e você lembra das aulas passadas. Se você não lembra, só é olhar aqui no card. O nucleolo é uma alta concentração de RNA ribossômico. E isso aqui, galerinha, que eu desenhei de azul e de rosa, são o material genético da célula, são os DNAs da célula. Beleza? Outra coisa importante para você começar o estudo da mitose é reconhecer a carga genética e o estado do DNA. Observe, gente, que eu desenhei o DNA aqui, ó, começando a ficar enroladinho, tá vendo aqui? Bom, quer dizer o quê? Quer dizer que está começando a formar os cromossomos. Então, quantos cromossomos tem aqui desenhados? Isso é importante. É importante reconhecer quantos cromossomos tem ali desenhados. Bom, conte comigo, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, essa célula, ela tem um total de 4 cromossomos. Beleza? Só que ela é uma célula com 4 cromossomos. Um de cada tipo ou com 4 cromossomos, formando pares, que são chamados de homólogos. Você acha o quê? Olhe para o desenho. Bom, eu coloquei aqui uma dica, que é a cor. Nem sempre vai aparecer a cor. Às vezes, você se baseia pelo formato ou pela presença de genes correspondentes, os genes alelos. Nesse caso, olha para a cor. Bom, esse cromossomo aqui, gente, tem o mesmo tamanho que esse, tem a mesma estrutura que esse. Então, esse cromossomo e esse daqui formam um par. E eu coloquei de rosa. Já esse cromossomo azul e esse outro cromossomo azul formam outro par de cromossomos. Então, nesse caso, eu tenho 4 cromossomos ou eu tenho 2 pares de cromossomos. 2PC, quer dizer 2 pares de cromossomos. Beleza? Bom, se essa célula tem pares de cromossomos que são chamados de homólogos, então ela é uma célula do tipo diploide. Ô Barninho, quer dizer que só vai ter mitose na célula diploide? Não. Mitose pode acontecer em qualquer célula, independente da ploidia.
pode ser N, 2N, 3N, ou seja, haploide, diploide, triploide, tetraploide, respectivamente. Qualquer célula pode fazer mitose. Só que tem um detalhe, gente. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, porém os cromossomos estão duplicados. Observe que eu tenho aqui, olha, as cromátides irmãs, que são DNAs dupla hélices idênticos. Então quer dizer que o DNA que está aqui, ele é dupla hélice e é idêntico ao que está aqui? Sim, porque eles foram frutos da replicação semiconservativa, lá na fase S da interfase. Você lembra dessa etapa? Nesse caso, eu posso dizer que eu tenho 4 cromossomos, ou seja, 2 pares, só que eles estão duplicados. Eu tenho 4 cromossomos duplicados. Não esquece isso, galera. 4 cromossomos duplicados equivalem a 8 moléculas de DNA, porque o DNA duplicou na fase S, antes de começar a prófase. Joia? Se fosse uma célula humana, Barnil, teria quantos cromossomos? Gente, teria 46 cromossomos duplicados. Ou seja, teriam 92 moléculas de DNA. Não esquece isso. Vamos começar, gente, agora a estudar as 6 características da prófase. A primeira característica da prófase está aqui, ó. A primeira delas é quando o DNA começa a sofrer a condensação cromossômica. Ele já tinha um certo grau de condensação, só que era o mais leve grau de condensação, que era a cromatina. Só agora na prófase é que ele vai realmente condensar e se transformar em cromossomos, que são estruturas mais compactas, porém mais condensadas. Joia? Então, gente, vai ocorrer aqui, ó, o início da condensação cromossômica. Você lembra que quem condensa o DNA, quem enrola o DNA, são as proteínas chamadas histonas. Então, ó, através das proteínas chamadas de histonas. Só que as histonas vão condensando o DNA, formam as heterocromatinas, formam os cromonemas, que são graus de condensação maiores, até que vai dobrar, cada condensação dessa vai dobrar em torno de si mesma e formar um nível de condensação ainda maior, que é através de proteínas chamadas condensinas. Então, gente, não é só as histonas que participam, são também as condensinas. As condensinas que também vão ajudar as histonas a condensar ainda mais o DNA. Qual é a vantagem de condensar o DNA? É que ele fica mais compacto, já que o nosso DNA é eucarioto, é muito grande. Ele fica mais compacto e corre menos risco de embaraçar durante a distribuição do material genético na divisão celular. Então, gente, ó, isso protege o nosso genoma contra rupturas, contra embaraços de um DNA com outro, de um cromossomo com outro durante a divisão. A segunda característica da prófase é consequência da primeira. Lembra que na primeira o DNA condensa, né? À medida que o DNA condensa através das histonas, os genes vão inativando, ou seja, vai deixando de realizar a transcrição, que é a produção dos RNAs. Agora não se engane, gente. Você pensa em transcrição na produção do RNA mensageiro, mas qualquer RNA, seja mensageiro, transportador ou até mesmo ribossômico, é feito por transcrição. Então quer dizer que quando começa a prófase, o DNA condensa, para de produzir os RNAs, inclusive os RNAs ribossômicos que estão formando o nucleolo. Se não tem mais produção de RNA ribossômico, então quer dizer que ao longo do tempo, os RNAs ribossômicos que estavam aqui produzidos vão se transformar em ribossomos, vão para o citoplasma, vão saindo daqui, ó, e o nucleolo vai ficando cada vez, ó, gente, menos aparente. Ou seja, ele fica cada vez menos visível ao microscópio. A gente chama esse processo de desorganização do nucleolo. Porque uma vez que não produz mais RNA ribossômico e o que estava ali sai do núcleo e vai se transformar nos próprios ribossomos, uma vez que isso acontece, essa mancha que era visível ao microscópio deixa de ser visível.
Então a gente, ó, desorganização do nucleolo, por causa de quê? Bota aqui, ó, por causa da inativação gênica. A inativação gênica da condensação. A terceira característica da prófase, de certa forma, também é uma consequência da primeira. Porque à medida que o DNA condensa e vai condensando, ele vai se desprendendo de certos pontos que ficam embaixo da carioteca. Porque você lembra, gente, que a carioteca é uma membrana dupla, na verdade é uma dupla membrana, que forma e delimita o núcleo. Só que toda a membrana é feita de fosfolipídios, aquela camada dupla de fosfolipídios. E fosfolipídios formam camadas maleáveis, molengas. Então quer dizer que o núcleo seria todo deformável ou molenga? Se não fosse uma camada proteica que reveste ele por dentro, ou seja, que apoia ele por dentro. Essa camada proteica é feita por filamentos intermediários do citoesqueleto. Se você não lembra disso, gente, ó, acesse aqui no card a aula de citoesqueleto para você lembrar disso aí, beleza? Bom, então quer dizer, Barninho, que embaixo da carioteca existe uma camada proteica chamada de lâmina nuclear. À medida que o DNA condensa e se desprende da lâmina nuclear, a lâmina nuclear vai despolimerizando. E o que é despolimerizar, Barninho? É se desmontar. À medida que a lâmina nuclear vai se desmontando, a carioteca, que estava presa na lâmina nuclear, ela vai se desfazendo também. Ó, Barney, se desfazendo como? Se a camada proteica apoiava a membrana da carioteca e a camada proteica está se desmontando, despolimerizando, então essa camada membranosa que nós chamamos de carioteca, logicamente, ela vai vacuolizando, ela vai se transformando em vesículas. Então observe que a carioteca, que era íntegra, ela vai, gente, agora se transformando nessas pequenas bolhas membranosas, essas pequenas vesículas membranosas que se dispersam no citoplasma até o momento que vai terminar a divisão, quando elas voltam a se encontrar e voltam a formar o núcleo. Em que fase, Barninho, isso? Na última fase, que é a telófase. Então observe, gente, que a carioteca vai se desmontando. Agora, Barney, que trabalho retado é esse? Desmontar a carioteca. Pra que fazer isso? Gente, eu preciso desmontar a carioteca para que os cromossomos compactos e condensados fiquem no citoplasma, para que eles possam ser transportados para as novas células, ou seja, para que ocorra a distribuição do material genético durante a anáfase. Bom, então, ó, desorganização da carioteca pela despolimerização da lâmina nuclear. A quarta característica da prófase, galerinha, é que à medida que a carioteca se desfaz, o DNA condensa e o nucleolo desaparece, os centríolos que já tinham sido duplicados na fase S estão migrando para os lados opostos. Você lembra que os centríolos são aqueles conjuntos de microtúbulos, aquelas estruturas proteicas cilíndricas. Olha para o desenho, ó. No desenho dá para ver aqui um par de centríolos, certo? Bom, a gente fala que os centríolos duplicados, ó, estão migrando para o lado oposto. Aqui vem para cá e esse par está vindo para cá. Bom, então quer dizer que esse daqui está vindo para um polo e esse daqui está vindo para outro polo. Só que tem um equívoco aí, gente. Na verdade, não é o par de centríolos que está migrando. É o próprio centro da célula que está migrando. Lembra que o centro celular não é só o par de centríolos. É o par de centríolos com o pool de tubulinas, aquela concentração de tubulinas de um lado e do outro. A gente fala que com isso a célula passa a ter agora dois centros
em polos opostos. Um centro está vindo para cá e o outro centro está vindo para cá. Então, o certo é falar que a célula está polarizando, formando dois polos opostos, dois centros em polos opostos. Nesse caso aqui, gente, está ocorrendo a polarização da célula. A polarização da célula. Gente, quem é que faz o centro celular ir para um lado e para o outro? Bom, é o movimento de polimerização e despolimerização dos microtúbulos. Não confunda a palavra polarização com polimerização. Polarizar quer dizer ir para os lados opostos. E polimerizar quer dizer formar uma cadeia, um polímero. Quais microtúbulos, Barney? Bom, esses microtúbulos menores que saem do centro em direção à membrana, que nós vamos chamar esses daqui de fibras do Aster. Então, isso aqui vamos chamar de Aster. São as fibras do Aster. E dos microtúbulos maiores, que saem de um centro e se encontram aqui no meio, ó, a partir dos microtúbulos do outro centro. Esses daqui vamos chamar de fuso mitótico, também chamado fuso acromático, porque quando foram descobertos, eles não se combinavam com os corantes usados nos laboratórios da época. Tiveram que ser visualizados a partir de outras técnicas, como por exemplo a imunofluorescência. A polimerização dos microtúbulos. É a polimerização dos microtúbulos. Lembra, polimerizar quer dizer aumentar de tamanho, formar uma cadeia, formar um polímero. E aí que eles vão, gente, crescendo até se prender nos cromossomos. Observe, gente, que o fuso mitótico vai crescendo, ó, e vai se encontrando o fuso desse centro com o fuso desse centro nessa região mediana da célula. Só que os cromossomos estão condensando e a carioteca está se desorganizando. Até o momento que o fuso mitótico vai conseguir alcançar os cromossomos. Quando o fuso mitótico consegue alcançar os cromossomos, o fuso mitótico, gente, ó, vai se prender, ó, nos centrômeros dos cromossomos. E isso é que faz os cromossomos serem deslocados na célula em direção ao meio e depois é que vai fazer a separação do material genético para as células filhas, a separação das cromátides irmãs. E essa é a sexta característica da prófase. É quando o fuso mitótico, depois de crescer, de aumentar de tamanho, ó, o fuso mitótico, ele se associa aos cromossomos. Se associa como, Barninho? Isso aqui, ó, que une uma cromátide na outra é o centrômero. Na região do centrômero existem proteínas de ancoragem, proteínas que prendem o cromossomo ao fuso mitótico. Essas proteínas são chamadas de cinetócoros. Então, os cinetócoros que ficam nos centrômeros é que vão ser capazes de prender os cromossomos ao fuso mitótico. Então, gente, número 6, ó, o fuso mitótico se prende nos cromossomos através do centrômero que apresenta o cinetócoro. Então, bota aqui, ó, gente. Pelos cinetócoros. Pelos cinetócoros. Os cinetócoros ficam onde, Barninho? No centrômero dos cromossomos. Pelos cinetócoros, ó, nos centrômeros. Agora, Barninho, o que é um cinetócoro? Gente, o cinetócoro é nada mais, nada menos que uma proteína. É uma proteína âncora. É uma proteína de ancoragem. O nome já diz. Ela vai prender o cromossomo na ponta do microtúbulo. E aí vai encaixar ali, ó. Manter o cromossomo firme para ser levado para o meio da célula, metáfase, e depois para separar as cromátides irmãs na anáfase. Aí, galerinha, quem quiser agora, ó, tira um print da prófase,
que nós vamos começar a próxima etapa, que é a metáfase.